Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para mostrar uma coisa que aconteceu aqui bastante interessante sobre suporte e resistência. E eu estava falando aqui para uma pessoa aqui agora há pouco sobre pontos importantes do dólar. O dólar respeita muito os pontos. Por isso que é possível você usar o tape reading no dólar, né? E não no índice. Eu trabalho com o dólar e índice, mas eu trabalho mais com dólar, porque ele respeita mais os pontos, né? Ele respeita mais esses pontos técnicos de tape reading, suporte e resistência, enfim. Eu trabalho com tape reading, mas eu também trabalho com price action, né? Eu tenho uma tela onde eu tenho gráficos próprios de price action e com alguns itens também de análise técnica. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: aconteceu um negócio bastante interessante sobre suporte e resistência. E aí, eu vou puxar minha tela para cá, porque tem uma forma de você plotar o suporte e resistência com muito mais assertividade. Eu já tenho ele plotado aqui e vou explicar o porquê que eu tenho aqui esses pontos, só alguns inclusive, né? Só alguns, não tenho todos. Eu plotei aqui para mostrar isso daqui. Ele mostra os pontos de maior volatilidade do dia de hoje, do dia de ontem, os pontos de maior volatilidade da semana e do mês. Então, em grau de importância, mês, semana. E aí eu faço uma anotação relativa entre de hoje e de ontem, né? Ali depende muito do que está acontecendo hoje e do que aconteceu ontem. Então eu observo muito isso. Mas o que eu quero mostrar para você, e eu já vou logo já direto mostrar essa planilhinha aqui, a plataforma já mostra isso para nós. Áreas de valor. Então vamos lá, clica em ferramentas. Clica na aba áreas de valor e aí vai abrir essa planilha aqui feita já pelo Profit. Tá vendo só? Isso aqui é muito valioso. Muito valioso. Você pode ver que tem aqui uma barra, outra barra, outra barra, outra barra. São 15 barras do dia de hoje. O que quer dizer? Ele plotou em ordem de importância as 15 principais do dia de hoje, as 15 principais do dia de ontem, da semana e mensal. Essas são as áreas de valor desses dias. Ah, mas é muita coisa para a gente colocar no gráfico. Não é, e vou te explicar por que que não é. Porque muitas você acaba não plotando, porque não há necessidade de você plotar todas. E vou explicar por que não há necessidade de você plotar todas. Primeiro, eu tenho aqui, né, primeiro eu vou dizer, eu vou confirmar isso, mostrando para você volume at price. Quem opera usando essa ferramenta, ou quem conhece essa ferramenta, sabe que ela é de fundamental importância no tape reading. E muita gente usa também no price action. O volume at price, ele mostra o volume no preço. Então, no 440, a barra de maior volume foi essa, 5,96 foi a quantidade de volume aqui nesse momento, aqui no 440. Né? E se você olhar aqui o tamanho das barras, você vai ver que a 440 ela diferencia das outras e muito. A segunda barra de maior valor é essa, no 435. A terceira é vamos ver aqui, 31,50, 3,92. Vamos confirmar lá? Terceira, 31,50, 3,92. 35, 4,40. E a quarta, ela está muito próxima da 440. Então, como que eu ploto isso no gráfico? 440,5 é a quarta melhor posição colocada. Então, eu viria aqui, eu deveria vir aqui, certo? E colocar ela aqui, né? 440,5 aqui. 440,5. Olha só, se você encher o seu gráfico com uma em cima da outra, ele vai poluir o seu gráfico de forma que vai dificultar e te atrapalhar operar. Então, o que que a gente faz? O que que eu faço? Aqueles pontos que estão entre um e outro até 4 pontos de distância, eu tiro o de menor relevância. Como o de maior relevância é o 440,
e o 440,5 é o de menor relevância, eu tiro esse. Tiro ele. Pronto. E deixo só o 440. Por quê? O dólar não é uma região? Um ponto e meio para cima, um ponto e meio para baixo não é uma região? E se você observar, 440,5, ele foi até o 443, o máximo, né? Ele foi até o 443, olha. Entendeu? 3 pontos, não tomou loss. Não tomou loss. Se você colocou uma venda aqui como uma barreira aqui, você não tomou loss ali. Vamos ver aqui onde que abriu? Vamos ver aqui. A abertura dele foi no 350. Foi onde abriu esse candle, certo? Ele abriu, desceu. A mínima do dia foi no 345, nesse segundo candle. Depois desse segundo candle, ele foi embora. E aí, o que eu tenho plotado aqui, que eu estava mostrando, que interessante, olha só, 355. 355 foi o melhor ponto do dia de ontem. Tá vendo aqui? Dia anterior. 355, com 6,96K. Ele veio aqui e atropelou e passou. Mas antes ele deu uma paradinha ali e tal, né? E reiniciou daqui. Ele já iniciou em cima do 355, entendeu? E foi embora. Você pode ver que a mínima dele é no 355. Tá ali nessa abinha que abriu aí. E já foi embora. E aí ele foi, subiu e desceu, respeitou a abertura do dia anterior, pontos importantes, e não chegou até o 355. Antes disso, ele foi embora. Foi embora. Foi embora, foi embora, e aí retornou. Começou a retornar, venda. E ali veio na venda, na venda, na venda. E onde que ele bateu? 355. Veio, respeitou no ajuste, bateu no 355, nesse nosso suporte. Vamos ver quantos pontos uma pessoa que tivesse acreditado nele poderia colocar de loss. Olha, 1,69. Esse de baixo, 2,20, 2,28 por ali, 2,5, vamos colocar assim, do ajuste para ele. 2,87, não chegou a 3 pontos. Se a pessoa fez aqui um trade do ajuste aqui com base nesse suporte, porque eu estou falando aqui de suporte e de resistência. Esse ponto aqui do dia de ontem foi um suporte muito forte. Ele bateu, subiu, bateu, falso rompimento, subiu, bateu, falso rompimento, subiu. E aí, meus amigos, ele foi embora sem olhar para trás até o 435. Esse ponto não tinha. Mas ele deu uma parada aqui. Não tinha ainda plotado aqui para esse dia de hoje, né? Marcou aqui como um ponto importante, foi, bateu, voltou, foi, bateu, voltou, desceu. Tentou subir 431,5, desceu. Foi, subiu, parou aqui nesse ponto aqui, olha. Parou nesse ponto aqui, desceu até o 428. Tá vendo aqui? Começa a fazer um ponto, um lugar interessante aqui, ó. Criar outra área de valor aqui. E aí ele foi e rompeu. Rompeu, foi até o 440, deu uma trabalhada aqui. Trabalhou, 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 rompeu, falso rompimento, desceu. Tentou romper, não conseguiu. Tentou romper, não conseguiu, desceu. Veio até no 435. Tentou romper, não conseguiu, subiu. E aí 440 de novo. E você pode ver que o 440 foi um lugar de grande valor. Então ele trabalhou nessa região, mas não passou de 3 pontos. Ele trabalhou nessa região, mas não rompeu, não subiu. E aí ficou trabalhando aqui, 440, ponto importante. Bateu aqui, entendeu? É venda. Bateu aqui, é venda. Bateu aqui, é venda. Aí ele veio até o segundo ponto. Então aqui você tem 5 pontos garantidos aqui. Você veio aqui, vendeu, fez um trade de região, colocou um pouco no bolso
e deixa o restante andar. Ele vai jogar o seu médio para cima e olha só, aqui ele veio embora e o 428 era um ponto importante, ó, 27, 28, 32, 39. Mas olha o 28 aqui. Tá vendo o 28 aqui? Olha a importância do 28 aqui, ó. Tá vendo? E aí ele foi, subiu, não passou dos 3 pontos, entendeu? E aqui o que eu quero te mostrar é o seguinte, olha, ele ficou consolidado aqui. Quem trabalha com consolidação ama fazer isso. Esse caixote aqui, olha só. O cara sabe que sobe, que desce. Chegou aqui, bateu, voltou um candle, voltou o segundo, o terceiro, ele já sabe que subiu, porque esse aqui é um ponto forte, é o terceiro do dia. E aí ele vai trabalhando nisso. Entendeu? 428, 440. E ele vai trabalhando nisso, ó. Entendeu? E aí era 1 da tarde, essa consolidação maior, e vai, tentando, 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 até que chega 2 da tarde, e aí, olha só, aí consolida aqui embaixo. Mas o fato interessante, ele chegou até aqui embaixo, perto da VWAP, e voltou. E continuou na saga. E aí, continua, continua, continua. Aqui é próximo do horário do ajuste, ele volta, tenta romper o 431,5, não consegue e desce. O que acontece? Quando estava ali próximo do ajuste, ele tinha feito essa marcação aqui embaixo, né? E aí ele estava aqui próximo do ajuste, por aqui, dependendo de quanto tiver o ajuste. Se ele tiver 1,5 ponto para baixo, 1,5 ponto para baixo de onde poderá ser o ajuste, então é venda. E aí, a área de valor é do 443, 440, olha aqui, ainda continua como ponto importante, até o 416. Se o VWAP está vindo aqui, estava chegando aqui, eu não acredito que ele passe do VWAP. Primeiro que ele está subindo, uma subida muito forte. E pela teoria da acumulação, ele ainda vai voltar ainda para pegar ainda o dinheiro que está na mesa ainda. Aí pegar stop de muita gente que acreditou na descida e tal. Enfim, muita gente vai realizar por ali. Ele não, por quê? Porque não há interesse. Olha o tamanho dessas barras. Olha o tamanho dessas barras, pequenas, irrelevantes essas barras aqui para baixo. Olha os valores que estão aqui, 600, 500, 400. Olha, 115, 55, 14,5. Então, gente, não há interesse. No 408 está 90, 145. Não há interesse dos players nesses preços. Então ele para aqui. Se parar aqui, ele vai acelerar até o 404. E aqui vai reiniciar uma nova acumulação. Mas ele está em alta, em período de alta. E o que aconteceu com ele? Olha só. Ele veio, desceu, bateu na VWAP e subiu. E foi até onde? 440. Bateu na 440 e olha só o que ele está fazendo. Entendeu? Olha só o que está fazendo. Onde foi o ajuste do dia de hoje? Vamos ver aqui, previsão do ajuste. 426,98. No momento do ajuste, ele trabalhou nessa região. Então, ele trabalhou aqui na hora do ajuste, aqui nessa região, registrou esse número, 427, como ajuste, e ele, olha só, desceu 1,5 ponto para baixo do ajuste, queda, veio. Passou o horário do ajuste, queda, veio. Veio até o VWAP e subiu, rompeu, cruzou o ajuste e foi embora. Aqui em cima, olha o que ele fez. 440 e desceu. Segurou e está trabalhando aqui. Agora são 17 horas e 45 minutos. Eu acredito que ele encerra por aqui. Por ter essa movimentação grande, essa consolidação, talvez no horário ali
do leilão de final de feira, né, vamos dizer assim, ele deu uma esticada ou para cima ou para baixo. Isso aí ninguém consegue adivinhar o mercado. Mas o que importa saber é que os pontos de suporte e resistência você consegue saber por essa planilhinha aqui, ó. E aí vai plotando, gente. O que é mensal, coloca no gráfico com uma cor diferente, entendeu? Por exemplo, 321 tá lá embaixo, coloca lá, coloca com uma cor diferente, coloca como, sei lá, uma cor cinza. Todo dia de manhã ou de tarde, sei lá, como você se programa, você vai fazendo os seus controles, né? Mas o que importa é saber que isso daqui, ele pode ficar plotado num cantinho no seu gráfico, né? Eu, por exemplo, não uso todos os pontos, eu uso só os 10 principais. Eu deixo ele sempre num cantinho aqui, assim, de uma outra tela. Eu aperto ele mais, faço isso. O que me importa é os números e não a barra. Faço isso daqui, deixo ele num cantinho para mim e pronto. Me serve, me ajuda e tem me dado muita assertividade. Isso é o que importa para todos nós. A assertividade. Errar menos. Errar menos. Um abraço para vocês. Até mais.